Ok, no último capítulo você teve de escolher estar com apenas de um de seus filhos, e nesse você terá de sacrificar o seu filho. Sim, aquele mesmo que você ficou. E agora? Prazer, meu nome é Carol, sou cristã e historiadora, e antes de começarmos a estudar o capítulo 22 de Gênesis, eu gostaria de explicar o que é um tipo e um antítipo. Porque durante esses estudos você vai me escutar falando muitas vezes esses termos. Em realidade, esse nome é meio complicadinho mesmo, mas a explicação é bem simples. Antítipo é a figura de que tratam as comparações, que são os tipos. Assim, Moisés foi um tipo que prefigurou a Cristo, que foi o antítipo. Entende? É como se fosse uma profecia dentro da história bíblica. Lembra da história de Noé? O povo antediluviano foi o tipo do povo do fim dos tempos, onde temos poucos fiéis preparados para uma limpeza mundial. E muitos estão zombando disso. Então vamos lá. Anos se passaram e Deus chamou Abraão mais uma vez, dando-lhe uma ordem para que ele tomasse o seu filho, o seu único filho, a quem ele amava, e oferecesse como sacrifício queimado a Deus. Que chamado terrível! Abraão poderia esperar qualquer coisa de seu Deus, menos isso, pois esse Deus, o verdadeiro, jamais pediu tal coisa. Ele era o criador do mandamento que dizia: não matarás. E era ele que abominava os sacrifícios humanos que as tribos pagãs e que as religiões pagãs promoviam. Como assim? Deus pediu para que ele tirasse a vida de seu próprio filho. Deus havia chamado Abraão para ser pai dos fiéis e sua vida devia ser um exemplo de fé para as gerações subsequentes. Mas a sua fé não havia sido perfeita até aquele momento. E ele mostrara a falta de confiança em Deus, ocultando o fato de que Sara era sua esposa e novamente com o seu casamento com Agar. Para que ele atingisse a mais elevada norma, Deus o sujeitou a outra prova, a mais severa, que o homem jamais foi chamado a suportar. Em uma visão da noite, foi-lhe determinado que se dirigisse à terra de Moriá e ali oferecesse o seu filho em holocausto sobre um monte que lhe seria mostrado. Abraão então poderia ter entendido errado. Talvez fosse só coisa de sua cabeça. Certamente aquilo deveria ser um engano. Ele até poderia ter entendido errado, mas ele não entendeu. Satanás é que estava posto para sugerir que ele deveria estar enganado, pois que a lei divina ordena: não matarás. E certamente é o que Satanás dizia. Deus não exigiria uma coisa que uma vez ele havia proibido. Porém, Abraão estava acostumado a conversar com Deus, ele conhecia a voz de seu pastor e decidiu racionalmente confiar, porque suas emoções clamavam pelo contrário. Afinal, no tempo em que recebeu essa ordem, havia Abraão atingindo a idade de 120 anos. Ele já era considerado um homem idoso, mesmo em sua geração. Acontece que em seus anos anteriores, Abraão fora forte para suportar dificuldades e enfrentar perigo. Mas agora, passara o ardor da sua juventude. Qualquer um, no vigor da varonilidade, pode com coragem enfrentar as dificuldades e aflições que lhes fariam desfalecer o coração em sua vida posterior. Mas Deus guardara a sua última e mais rigorosa prova a Abraão, até que o fardo dos anos fosse pesado sobre ele, e ele almejasse o repouso das ansiedades e do trabalho. Abraão, voltando à sua tenda, foi ao lugar em que Isaque estava deitado, dormindo em um sono profundo e calmo da juventude e inocência. E por um momento o pai olhou para o rosto querido do filho e voltou então a tremer. Foi ao lado de Sara também, que estava a dormir. Deveria despertá-la para que mais uma vez pudesse abraçar o filho? Deveria ele falar do mandado de Deus? Ele anelava aliviar o coração falando a ela e partilhar juntamente com ela dessa terrível responsabilidade, mas se conteve pelo temor de que o pudessem impedir. Isaque era a alegria e o orgulho da vida dela. Sua vida estava ligada a ela e o amor de mãe poderia recusar-se ao sacrifício. Finalmente,
Abraão chamou o filho, falando-lhe da ordem de oferecer um sacrifício em uma montanha distante. Mas Isaque tinha frequentes vezes ido com o pai a adorar em algum dos vários altares que assinalavam suas peregrinações. Sendo assim, esse chamado não provocou surpresa para ele. Fizeram-se rapidamente os preparativos para a viagem. Preparou-se a lenha, puseram-na sobre o jumento e com 2 servos partiram. Eles andaram por 3 dias de grande angústia para Abraão. Durante todo o dia, ele esperou que um anjo viesse abençoá-lo e confortá-lo, ou talvez revogar até mesmo o mando divino. Mas nenhum mensageiro de misericórdia apareceu. Um segundo longo dia encerrou-se. Outra noite sem dormir é gasta em humilhação e prece. E começa a jornada, então, do 3º dia. Ao 3º dia, Abraão avistou o lugar que Deus lhe mostraria e, deixando os moços para trás, foi adiante apenas com Isaque, que a essa altura já não era mais uma criança e muito menos um adolescente, como muitas imagens mostram em bíblias infantis. Isaque já tinha 20 anos de idade, porque Abraão tinha 120 e ele nasceu quando o seu pai completara 100. Isaque, possuindo mais força, foi encarregado de levar a lenha morro acima e, vendo quebra de padrões em relação aos outros sacrifícios que acompanhara, quebrou o silêncio entre ele e seu pai e disse: "Meu pai." E ele teve a resposta: "Aqui estou, meu filho. Eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para a oferta queimada?" Eu arrepio só de imaginar quão duro deve ter sido para Abraão ouvir essa pergunta de um filho que estava quase começando a entender o que estava acontecendo. Mas ele toma forças do Senhor e com fé ele responde: "Meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimado." Ele falava de seu próprio filho, porém, ninguém entre os ouvintes, nem mesmo o que proferia, discerniu a importância dessas palavras: o Cordeiro de Deus. Sobre o Monte Moriá, ouvira Abraão a pergunta do filho: "Meu pai, onde está o cordeiro para o holocausto?" E o pai respondera: "Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho." E no cordeiro divinamente provido em lugar de Isaque, Abraão viu um símbolo daquele que havia de morrer pelos pecados dos homens. Eles chegaram ao local e Isaque compreendeu que ele seria a oferta. Abraão aceitou que Isaque fora o filho de um milagre e não poderia o poder que lhes dera vida restaurá-lo? Olhando para além daquilo que era visível, Abraão aprendeu a palavra divina, considerando que Deus era poderoso para a terra dos mortos o ressuscitar. Porém, foi com terror e espanto que Isaque soube de sua sorte, mas não se opôs resistentemente. Poderia escapar desse destino se o houvesse preferido fazer. O ancião, ferido de pesares, exausto com as lutas daqueles 3 dias terríveis, não poderia ter se oposto à vontade do vigoroso jovem. Isaque, porém, tinha sido educado desde a meninice a uma obediência pronta e confiante, e ao ser o propósito de Deus manifesto perante ele, entregou-se com voluntária submissão. Isaque era participante da fé de Abraão e sentia-se honrado sendo chamado a dar vida em oferta a Deus. Com ternura, procurou então aliviar a dor do pai, auxiliando-lhe as mãos desfalecidas a amarrar as cordas que o prendia àquele altar. E agora, as últimas palavras de amor são proferidas, as últimas lágrimas derramadas, o último abraço dado. O pai levanta o cutelo para matar o filho quando o braço é subitamente detido. Um anjo de Deus chama do céu o patriarca: "Abraão, Abraão", e ele rapidamente responde: "Eis-me aqui." E de novo se ouve a voz: "Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho." Então Abraão viu um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas num mato, travado pelos seus chifres, e prontamente trazendo a nova vítima, ofereceu-a em lugar de seu filho. Em sua alegria e gratidão, Abraão deu um novo nome ao lugar sagrado: Jeová-Jiré, o Senhor proverá. No Monte Moriá, Deus outra vez renovou seu concerto, confirmando com juramento solene a bênção de Abraão e sua semente. Por todas as gerações vindouras, por mim mesmo jurei, disse o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho.
o teu único filho, deveras te abençoarei. E grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia. E tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Viu só? Isaac era o tipo e Cristo o antítipo. Ele até mesmo carregou a sua própria lenha, da mesma forma como Jesus iria carregar a sua própria cruz lá na frente da Bíblia. Cristo viria de seu Pai nos céus para morrer por nós, e o cordeiro que foi achado preso entre os arbustos era o tipo do antítipo Cristo que morreria no lugar de todos os homens que aceitassem seu sacrifício. O capítulo finaliza com Abraão recebendo a notícia dos filhos que seu irmão tinha, ou seja, dos nascimentos de seus sobrinhos e sobrinhas, incluindo Rebeca. E guarde esse nome, vamos conhecer ela no capítulo 24 de Gênesis. Eu, sinceramente, sou apaixonada em todos os tipos e antítipos da Bíblia. Além do plano da redenção, não tem nada mais que aqueça o meu coração do que ver os tipos e antítipos, principalmente os que apontam para Jesus. É simplesmente glorioso. E se você amou a promessa de Jesus, já se inscreva no canal e deixe sua curtida para que juntos possamos estudar muito mais a Bíblia. Até o próximo capítulo. Fiquem com Deus. Tchau!